Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química, mais um da série Química na UES. A ideia agora é dividir a prova específica, a prova da segunda fase da UES, em 3 vídeos. Esse primeiro vídeo você vai ter a resolução das 7 primeiras questões, o segundo vídeo com mais 7 e o terceiro com as outras 6. Começando aqui o nosso vídeo com a primeira questão, a questão de número 21 dessa prova de 2020.2. O período de semidesintegração de um elemento radioativo usado em tratamento radioterápico é de 140 dias. Após 560 dias, 80 gramas de elementos serão reduzidos para quanto? Aqui a gente está falando de radioatividade, mais especificamente de meia-vida. Tem 2 formas que a gente pode estar chegando no gabarito dessa questão. A primeira é por interpretação e a outra é a aplicação de uma fórmula. Resolvendo por interpretação, eu pergunto, o que é meia-vida? Meia-vida é aquele tempo necessário onde o elemento se reduz à metade. Se a gente analisar aqui, a meia-vida desse elemento é de 140 dias. E qual foi o tempo que realmente passou aí? Um tempo de 560 dias. Se a gente dividir 560 por 140, a gente vai ver que corresponde exatamente a 4 períodos de meia-vida. Então, olha lá, se eu tenho 80 gramas, e passo o primeiro período de meia-vida, para quanto que vai cair? Para 40. Se eu passo o segundo período de meia-vida, o que era 40 passa a ser quanto? 20. Se eu passo o terceiro período de meia-vida, cai para 10. E o quarto período cai para 5. Sendo aqui a letra A o gabarito da minha questão. Agora, se for por aplicação de fórmula, o que é que a gente tem? A gente tem uma massa inicial sobre uma massa final, que vai ser igual a 2 elevado a x. Esse x nada mais é do que a relação entre tempo e meia-vida. Então, se a gente substituir os valores que a gente tem aqui, a minha massa inicial é de 80, a minha massa final é exatamente o que eu quero descobrir, e o 2, quando eu digo que o x é exatamente o tempo sobre o período de meia-vida, eu estou dizendo que vai ser 560 dividido por 140. 80 sobre m é igual a 2 elevado a 4. 80 sobre m é igual a 16. E aí, para a gente descobrir qual é o valor de m, seria dividir 80 dividido por 16, que dá igual a 5 gramas, como a gente viu aqui no gabarito letra A. Próxima questão, questão 22. Conforme notícia da BBC News, em 21 de agosto de 1986, o Lago News, na República dos Camarões, projetou uma grande nuvem de dióxido de carbono que matou centenas de cabeças de gado, 1.746 pessoas e deixou mais de 400 feridos. O acidente teve como causa uma grande concentração de dióxido de carbono no fundo do lago. Para explicar esse fato, a hipótese mais provável é de que tenha ocorrido. Essa questão ela fala de uma concentração de dióxido de carbono no fundo do lago. Eu estou falando aqui de gás dissolvido em um líquido. Quais são as condições necessárias para a gente estar dissolvendo um gás em um líquido? Tem 2 fatores aí principais, que são exatamente a pressão e temperatura. Tanto é que ele coloca aqui, temperatura e pressão nas 4 alternativas. Agora, como que eu vou realmente facilitar a dissolução de um gás em um líquido? Aumentando a pressão e diminuindo a temperatura. Para todo gás, esses fundamentos eles são necessários. É o mesmo procedimento aí utilizado na produção dessas bebidas gaseificadas. Baixa-se a temperatura e aumenta a pressão. Então, se a gente for analisar os nossos itens, a letra A diz aumento da temperatura, a gente já pode desconsiderar. A letra B fala diminuição da temperatura da água e aumento da pressão do gás, ok? Letra B, gabarito aqui da questão 22. Questão 23, empregado em processos de cromação, o trióxido de cromo, que é altamente tóxico, corrosivo e carcinogênico, é eventualmente utilizado para a produção de crômio.
de acordo com a seguinte reação. Considerando a reação acima, é correto dizer que a massa em grama de crômio depositada por 24.125 columbes é de aproximadamente igual a quanto? Aqui a gente está falando em leis de Faraday. Como é que a gente pode estar interpretando essa questão? Primeiro a gente está falando do crômio. É necessário conhecer qual é a massa do crômio, que é exatamente 52. 1 mol de crômio vai apresentar 52 gramas, vou até colocar bem aqui, 52 gramas, que corresponde exatamente a 1 Faraday, que é igual àquela constante que muita gente conhece de 96.500 columbes, ok? O que a questão está querendo descobrir é exatamente qual vai ser a massa de crômio, ele fala que depositada, pronto, a massa de crômio depositada, quando no lugar de eu ter aqui 96.500 columbes, eu vou ter quanto? 24.125, ok? Então, como é que a gente vai fazer isso? 24.125, corrigir. Antes da gente aplicar essa proporção, é necessário a gente olhar qual a quantidade de elétrons envolvido, porque essa quantidade aqui ela corresponde a 1 mol de elétron. Se eu tenho aqui 6 elétrons envolvidos, das duas uma. Ou eu vou multiplicar isso aqui por 6 vezes essa quantidade, ou então eu vou dividir o meu 52 por 6, ok? Que na realidade acaba sendo a mesma coisa. Então, se a gente colocar que 52, fica até melhor a gente colocar o 6 logo aqui, que fica mais prático para fazer a conta. Se eu dividir 52 por 6, dividindo 52 por 6, a gente tem 8,66. Multiplicando por 24.125 e dividindo por 96.500, que está errado, 96.500, a gente vai ter uma quantidade de 2,16666, que é igual ao que está escrito aqui na nossa alternativa A, ok? 2,16, que é aproximadamente 2,17. Olha lá, está envolvendo aqui leis de Faraday, e o que é necessário que você entenda é que essa massa referente ao elemento que é dado aí no início da prova corresponde exatamente a essa constante de 96.500, mas é necessário que a gente leve em consideração a quantidade de elétrons envolvidos no processo, ok? Divida a massa por 6, já que são 6 elétrons, ou então multiplica essa constante por 6, que vai dar a mesma coisa. Próxima questão, questão 24. Funil de Buckner e Kitasato são equipamentos de laboratório utilizados para decantação, destilação, cristalização ou filtração. Se a gente analisar do que é que se trata realmente, e esse funil e o Kitasato são exatamente esses aparelhos que você vê aqui nessa imagem, ok? Que são utilizados na filtração, porém não na filtração comum. Filtração comum, um funil normal e um papel de filtro já seria o suficiente, mas a gente está falando aqui de uma filtração a vácuo, ok? Letra D. Questão 25. O tetróxido de triferro, conhecido como magnetita, matéria-prima do ímã natural, encontrado na areia da praia, nos pombos, nas abelhas e nos cupins, é obtido pelo menos teoricamente a partir da reação do ferro com água, que também produz gás hidrogênio. Essa informação ela vai ser importante aqui para essa questão. Considerando que em um laboratório de química foram misturados 0,3 mol de ferro e 0,56 mol de água, é correto afirmar que a gente está falando aqui de estequiometria e como ele está fornecendo uma quantidade dos dois reagentes, a gente vai falar aqui num caso especial, que é aquela que envolve reagente limitante e reagente em excesso. Então, quando se fala em estequiometria, a primeira coisa que a gente deve conhecer é a equação. O que ele coloca? Que o ferro reage
com água, produzindo o tetróxido de triferro, então é o Fe3O4, que é aqui um óxido duplo ou misto, mais gás de hidrogênio. Balanceando essa equação, que é o segundo critério que a gente tem que fazer quando está trabalhando com estequiometria, balancear a equação, vou só agitar aqui os índices, a gente tem o seguinte, ó, existem 3 ferros em um lado e 1 em outro, então eu vou ter que colocar um 3 aqui na frente desse ferro. Com isso eu já vou balancear a quantidade de ferro. Como eu coloquei aqui como se fosse 3 ferros, eu vou ter só um mol dessa substância. Existem aqui 4 oxigênios, então é necessário colocar um 4 aqui e um 4 aqui, já que existem 8 hidrogênios no lado do reagente. Conhecendo a equação, balanceando a equação, a gente vai para a nossa proporção. O que é que a gente tem aqui? Ele está falando em mol, então a gente vai interpretar essa equação também em mol. O que a equação me apresenta? Que toda vez que eu tenho 3 mol de ferro, eu vou precisar de 4 mol de água para a produção de 1 mol do tetróxido de triferro e 4 mol de gás hidrogênio. O que é que diz a letra A? O reagente limitante é a água. Como é que a gente vai saber quem é que é o reagente limitante? Se a gente fizer aqui a proporção, como ele colocou 0,3 mol de ferro e colocou para reagir com 0,56 de água, já dá para a gente ter uma ideia de quem é que vai realmente estar aqui em excesso. Porque, olha, aplicando a proporção, seria necessário apenas 0,4 mol de água. Só que a gente tem aqui uma quantidade de 0,56, sobrando aí 0,16 mol da água. Já sabemos que o reagente limitante é o ferro e o reagente em excesso é a água. Então, quando diz que o reagente limitante é a água, esse item aqui a gente já pode descartar. Quando diz aqui na letra B que o reagente em excesso é a água, até aí tudo bem, e que a produção de tetróxido de ferro é de aproximadamente 0,20 mol, a gente vê aqui que esse item ele vai estar errado. Por quê? Porque se a gente aplicar a proporção, ó, bem simples, se aqui é 3, aqui é 0,3, aqui seria 4,04, da mesma forma como aqui também seria 0,1, ok? 0,1. E a questão fala em 0,2, então esse item B também é um item errado. Analisando a letra C, o reagente limitante é o ferro, correto. E a produção de tetróxido de triferro é de aproximadamente o que? 0,1, sendo aqui o gabarito da questão 25. Então, se a gente olhar aqui a letra D, o reagente em excesso é o ferro, já está errado, reforçando mais uma vez nosso gabarito letra C. Mais uma questão, questão 26. Os indicadores ácido-base, que já eram conhecidos há muito tempo, só foram introduzidos em laboratórios no século XVII por Robert Boyle. Considerando a fenolftaleína, assinale a opção correspondente ao sal que em solução mantém a cor vermelha desse indicador. Para quem não conhece, a fenolftaleína ele é um indicador ácido-base que se comporta transparente em meio ácido e essa cor vermelha em meio básico. Se eu estou falando aqui de sais, eu tenho que procurar qual desses sais aqui apresenta um caráter básico. Se a gente analisar a letra A, essa letra A ela está colocando aqui o sulfato de amônio. Sulfato de amônio ele é resultado da neutralização entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de amônio. Eu vou colocar a forma que fica melhor da gente entender. Então, o ácido sulfúrico é H2SO4 e o hidróxido de amônio é o NH4OH. Quando a gente estuda sobre forças de ácido e base, a gente sabe que esse ácido sulfúrico ele é um ácido forte. Como é que eu sei que esse ácido é forte?
toda vez que a gente está trabalhando com um oxiácido, a gente diminui a quantidade de oxigênio menos a quantidade de hidrogênio. Se esse valor for igual a 1, o ácido é moderado. Se for maior do que 1, ele é forte. Se for menor do que 1, ele é fraco. No caso aqui, como dá 2, trata-se de um ácido forte. Já no caso aqui das bases, quais são as bases fortes? São aquelas formadas por metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção aí do berílio e magnésio. Então a gente tem que essa base é uma base fraca e esse aqui é um ácido forte. Então esse sal ele é um sal ácido. Não vai dar a coloração vermelha característica de uma substância alcalina ou básica. Então descarta aqui a nossa letra A. Letra B, bromato de sódio. Bromato de sódio ele é resultado da reação entre o ácido brômico, que é o HBrO3, e a minha base NaOH, uma base bem utilizada, conhecida como soda cáustica. Trata-se de uma base forte porque é um metal alcalino, como eu falei há pouco, e esse aqui com o mesmo critério, sendo um ácido forte, porque que a gente vai diminuir 3 menos 1, vai dar 2, sendo aqui um ácido forte. Se eu tenho um ácido forte e uma base forte, eu vou ter um sal neutro. Então ele não vai estar aqui caracterizando a minha cor vermelha de uma base. Analisando agora a letra C, a gente tem aqui, olha, o nitrato de amônio. O nitrato de amônio ele é resultante da reação entre o ácido nítrico mais o meu hidróxido de amônio, que já foi até utilizado aqui no item A. A gente já sabe que o hidróxido de amônio trata-se de uma base fraca. E aí, para a gente classificar o ácido nítrico entre forte ou fraco, a gente tem 3 menos 1, 2 também, sendo aqui um ácido forte. Se ele é um ácido forte, a minha base é uma base fraca, eu também não vou ter a coloração vermelha com o indicador ácido-base. Descarta também aqui a minha letra C da questão 26. A D está falando no acetato de potássio. O acetato de potássio ele é resultante de um ácido carboxílico, que são ácidos fracos, e está falando aqui do hidróxido de potássio. Potássio, assim como o sódio, faz parte do grupo dos metais alcalinos, caracterizando uma base forte. Então, se ela é uma base forte e o ácido é fraco, esse meu sal vai ter propriedades básicas e vai conferir a cor vermelha ao indicador fenolftaleína. Gabarito da questão, letra D. E para encerrar a primeira parte da resolução da prova específica 2020.2, questão 27, atente para as seguintes proposições a respeito da tabela periódica e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas. O que é que diz aqui no primeiro? Em geral, nos elementos representativos, o número de elétrons de valência, ou seja, o número de elétrons da última camada, cresce da esquerda para a direita, que é exatamente o que ocorre na tabela periódica. Na esquerda tem os grupos 1, 2 até o grupo 18 que está lá na direita. O que acontece? No grupo 1 eu tenho 1 elétron, no grupo 2 tem 2 elétrons, no grupo 13 tem 3 elétrons, até o 18, com a quantidade aí respectiva. Então, a gente pode estar afirmando que esse item está correto. Na unidade eu vou colocar aqui um V e vou ver se já tem condição da gente estar descartando algum desses itens, né? Olha, já dá para descartar aqui 2 itens só com essa afirmação. Letra C e letra B. Já sei que o segundo é falso, né? Pelo que sobra aqui, mas vamos conferir. O que é que diz aqui? Os elementos do grupo 2 são denominados alcalinos terrosos ou terras raras. Até alcalinos terrosos seria um item correto, mas quando fala aqui em terras raras não tem nada a ver com alcalinos terrosos. Terras raras é o nome que era dado antigamente aí aos elementos que formam a série dos lantanídeos, ok? Que pertence aí ao grupo de transição interna da tabela periódica. Falso aqui o nosso segundo item. No terceiro, à medida que a carga nuclear efetiva aumenta,
o raio atômico diminui desde o sódio até o cloro. Correto. Raio atômico ele cresce na tabela periódica, a gente está falando aqui de propriedades periódicas. Ele cresce na tabela periódica de cima para baixo, esquerda, ou melhor, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Isso por quê? Porque quando ele está no mesmo período, o número de camadas é igual. No caso aqui do sódio e do cloro, eles apresentam 3 camadas. Só que a partir do momento que eu vou acrescentando, como ele coloca aí, carga nuclear, aumentando o próton e o elétron, vai tendo uma certa contração entre núcleo e eletrosfera, fazendo com que o raio do átomo fique menor. Então, lendo mais uma vez, à medida que a carga nuclear efetiva aumenta, o raio atômico diminui, correto? Verdadeiro, já temos aqui o gabarito, letra A. Conferindo os outros, uma afinidade eletrônica grande significa que o ânion é muito estável porque o átomo tende a aceitar um elétron. Correto, porque quanto maior a afinidade eletrônica, maior realmente essa facilidade em estar aceitando o elétron, recebendo o elétron. E o último item, tem que ser falso aqui para dar certo, nosso gabarito letra A, diz que os elementos do grupo 18 possuem energia de ionização igual a zero. Olha, o que é energia de ionização? É a energia necessária para tu arrancar um elétron de um átomo. Será que vai ser tão fácil assim arrancar um elétron de um átomo que já está com sua última camada completa? Não. Eles podem não apresentar eletronegatividade, mas a energia de ionização, os gases nobres que são do grupo 18 são os que apresentam os maiores valores, ok? Então aqui mais uma vez reforçando, gabarito letra A. Então a gente chega aqui ao final desse primeiro vídeo, que faz parte de 3 vídeos aí que trazem a resolução dessa prova de 2020.2. Aguarda aí as outras partes. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.